Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Hoje a gente vai tratar de duas abordagens, metodológicas. Uma delas é a hipotético-dedutivo e a outra é o método dialético. Então, dando continuidade aí ao que a gente começou a tratar na aula anterior. Bom, a gente vai iniciar a aula de hoje com a apresentação do método hipotético-dedutivo. Tá? Então, é um método que ele foi definido aí pelo Karl Popper, que aparece aqui na foto. Né? E, basicamente, esse método ele parte da ideia de que a gente deve estabelecer aí conjecturas ou explicações que podem ser sob a forma de hipóteses, mas pode ser também conjecturas mais bem elaboradas, como um sistema teórico. Tá? Mas que essas conjecturas elas sempre têm que estar formuladas de tal maneira que elas possam ser submetidas a uma série de testes. Né? E esses testes podem ser de ordem lógica, né? Coerência nas deduções que são obtidas para a explicação dos fenômenos naturais ou sociais, e também elas devem estar suscetíveis a críticas, né? Em termos de coerência, tanto com o corpo teórico anterior, como também com relação a verificações ou aderência com fatos e as observações e mesmo experimentos. Então, essa submissão das conjecturas a testes também passa por uma fase de observação ou experimento em que você vai buscar falsear essas conjecturas. Então, o procedimento aqui é colocar as explicações a provas, no sentido de que elas resistam às críticas de ordem lógica, obviamente, uma discussão no sentido de qualificar as proposições, e também a verificação empírica. Então, basicamente, esse método proposto aí por Popper consiste em verificar se as hipóteses que a gente formula sobre a relação entre os fenômenos que a gente está observando, se elas se sustentam. Então, ela vai um pouquinho num caminho distinto do que a gente viu no método indutivo, que a gente não parte da verificação empírica e percebe regularidades para estabelecer uma explicação, uma lei universal. Na verdade, a gente parte de conhecimento anterior e aí vai buscar, na realidade, se aquelas explicações elas se mantêm. Então, basicamente, a gente tem um esquema que está apresentado aqui embaixo, que é a formulação de um problema, e a gente já vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, essa formulação de um problema, algo que eu quero explicar da realidade, ou que a teoria não explica suficientemente e eu elaboro uma conjectura, ela vai se constituir como um ponto de partida para o estabelecimento de uma teoria tentativa. Então, essa teoria tentativa ela vai ser uma explicação sobre a relação entre dois ou mais fenômenos. E à medida que a gente vai submetendo a crítica de outros teóricos, pesquisadores, nesse diálogo de ideias, e também à medida que a gente vai submetendo a testes empíricos, a gente vai eliminando os erros. Aqui está redigido de forma errada, mas aqui é a eliminação dos erros. Tá? Ou seja, então aquilo que a gente afirmou que se mostre falso do ponto de vista da lógica, ou mesmo do ponto de vista empírico, a gente vai ajustando a teoria tentativa, e a partir desse ajuste a gente vai criando novos problemas. Então a gente resolve algumas coisas que se mostraram falsas, vai abandonando essas ideias e vai tentando constituir outras explicações em troca. Então esse é o processo, vamos dizer assim, de evolução das ciências. E qual que seria o método de abordagem explicativo aí, de construção do conhecimento científico na perspectiva do Karl Popper? Bom, aqui a gente tem um esquema um pouco mais simplificado, e depois a gente vai ver um outro esquema mais completo, de quais seriam as etapas lógicas da aplicação do método hipotético-dedutivo na produção de conhecimento. Tá? Então, essa proposição ela parte da ideia de que ou a gente possui um conhecimento prévio sobre a realidade, ou a gente tem uma série de expectativas em relação a determinados fenômenos. Então, principalmente nessas relações de causa e efeito. E a partir desse conhecimento prévio que a gente elabora problemas de pesquisa, questões que precisam ser respondidas a partir da ciência.
E é a partir dessas questões que a gente elabora também as hipóteses, né, ou as chamadas conjecturas. Então, essa ideia de conjectura, ela induz também, ou ela traz implícita a ideia de que não são só simples hipóteses, no sentido de ser afirmações estabelecendo a relação entre dois fenômenos, mas também um conjunto explicativo, né, um pouco mais bem elaborado. E essas conjecturas, né, elas têm que ser formuladas de tal maneira que permita o falseamento. Então, essa ideia do falseamento é que eu elabore com um certo grau de precisão, né, qual é a predição da minha teoria, qual é a explicação, de tal maneira que eu consiga colocar essas afirmações à prova, né, a prova da verificação empírica, aquilo que a gente pode observar através, né, do acompanhamento dos fenômenos ou mesmo pela realização de experimentos, e também aquilo que eu posso falsear em termos, né, de construção lógica das afirmações, né. Então, afirmativas específicas, né, sobre problemas concretos e não necessariamente, né, algo muito abstrato ou que deixe ambiguidade e, portanto, não possa ser falseado, né? Então, afirmativas que contenham, por exemplo, isso causa aquilo ou não, né? Ou seja, o ou não pode ser falseado, no sentido de que ou causa ou não causa. Então, afirmativas, né, que gerem ambiguidade ou que contemplem todas as possibilidades, né, elas não são consideradas conjecturas científicas, justamente porque a gente não pode falseá-las. Bom, além disso, né, uma coisa bastante interessante de a gente ter em mente sobre o método hipotético dedutivo é que, primeiro, se a hipótese ela não supera os testes, né, seja o teste da lógica, o teste empírico, ela vai ser uma hipótese falseada, portanto ela deve ser abandonada do corpo teórico. Tá? Por outro lado, se ela supera os testes, essa hipótese está sendo corroborada provisoriamente. Tá? Então significa o seguinte, bom, fizemos testes empíricos e aquilo que a teoria afirma, ela se observa. E aí a gente vai repetindo esses experimentos. Tá? Então a gente aceita aquela hipótese até que a gente encontre casos na realidade ou que a gente consiga fazer uma construção teórica que coloque isso em xeque, né? De tal maneira que a gente tem que abandoná-lo. Então, diferentemente dos indutivistas, né, que tomam as evidências, né, principalmente as observações de regularidades, à medida que a gente vai acumulando experiências e observações, como verdades definitivas, aqui no método hipotético dedutivo proposto pelo Popper, essas verdades elas são, na verdade, verdades temporárias. Né? Então, sempre existe a possibilidade no futuro de que a gente encontre casos na natureza ou casos, né, nas situações sociais, enfim, aquilo que a gente está estudando, que falseie, né, aquela nossa explicação, né, o que coloque, que contradiga, né, aquilo que a teoria, né, estabelece como relação de causa e efeito ou de consequências que estão previstas do ponto de vista teórico. Bom, aqui a gente tem o esquema mais completo, né, de como que funcionaria o método hipotético dedutivo. Então vocês vejam que é um pouquinho mais complexo, né, do que aquele esquema inicial. E a gente tem, na verdade, o seguinte, né, a identificação dos problemas, né, basicamente ele vem do conhecimento prévio e das teorias existentes. Né? Então, o problema de pesquisa vai estar muito baseado ou na lacuna da teoria, naquilo que ela não explica, né, ou ela ignora sobre um fato importante da realidade, sobre as suas contradições, né, termos de teoria ou mesmo de conhecimentos mais de senso comum, ou um problema em si, né, um problema que pode ser de ordem teórica ou um problema de ordem prática. É a partir dessa colocação do problema, né, que se estabelece ali as conjecturas, soluções, né, para esses problemas, que podem ser de ordem explicativa teórica, lógica, ou também a formulação de hipóteses. Né. A partir disso, né, o que o Popper vai propor é que também se façam, né, a partir das conjecturas, as possíveis consequências. Né. Essas consequências podem ser explicações de relação de causa e efeito, predições da teoria. Né, e essas consequências elas têm que ser formuladas de tal maneira que elas possam ser falseadas. Né. Então, esses enunciados que são deduzidos a partir das conjecturas, né, eles têm que ser estabelecidos de tal forma que permitam a falseabilidade. Então se aplicam aí, né, técnicas de falseabilidade,
primeiro, né, de coerência interna, de lógica, com a explicação, depois um confronto com a realidade, e a partir de então a gente passa para a testagem, né, para a observação empírica ou para um experimento aí, né, de grande escopo. Depois parte-se para a análise dos resultados, né, em confronto com o que foi observado e aquilo que era predito pela teoria. Faz a avaliação, justamente, né, das conjecturas, soluções e hipóteses. E aí a gente tem a corroboração, que na verdade é a não rejeição, né, ou a gente tem a refutação. Né. Então, se a gente tem a refutação, tudo aquilo que foi estabelecido inicialmente precisa ser revisto. Tá. Se a gente tem a corroboração, a gente pode ter alguns aprendizados, como eu mencionei lá atrás, que pode levar para uma nova teoria, né, mais bem elaborada, com a eliminação de erros, e o processo se inicia novamente. Né, uma nova lacuna, uma contradição ou outros problemas de pesquisa que precisam ser resolvidos. Tá? Então é assim que a ciência vai evoluindo, né, na perspectiva do Karl Popper. Bom, com relação ao problema, né, diferentemente do método indutivo, aqui parte-se da ideia de que a observação não é o ponto de partida, né, mas o problema de pesquisa que é o ponto de partida. Né. E esse problema de pesquisa ele vai ser formulado a partir do conhecimento prévio ou de expectativas que a gente tem sobre a realidade. E vai ser justamente a hipótese ou a conjectura, a suposição, que vai guiar a observação. Então, o que o Popper está colocando aqui é o seguinte: a gente não vai observar a realidade de maneira despretensiosa. Né? A gente já tem uma hipótese, uma conjectura pré-formulada, e isso vai nos guiar, né, no momento que a gente está fazendo a observação ou um experimento. Ou seja, a gente já sabe o que a gente está querendo ver na realidade. Tá? Então, é do problema que se parte para a observação empírica. Com relação às conjecturas, né, se tratam aí de soluções em formas de proposição testável, né, cujas consequências são deduzidas da teoria ou do conhecimento prévio. Né. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como é que funciona. Então ele é um esquema um pouquinho mais sofisticado do que a gente viu na aula anterior, que diz o seguinte, né, aqui um exemplo para a gente ilustrar esse maior grau de sofisticação. Se, ou sempre que, né, um fio levado a suportar um peso que excede aquele que caracteriza a sua resistência, se romperá. Então eu tenho uma conjectura e uma análise de consequência que é uma lei universal. Então eu passo dessa lei universal para as condições concretas. Então, supondo que o peso para esse fio é de 1 kg e a ele foram presos 2 kg, né, condições iniciais, deduzimos, né, então essa dedução das consequências, que esse fio se romperá. Né? Então, esse enunciado singular que tem que ser testável, né? Ou seja, então a gente pode submeter a experimentos em diferentes condições, fios com diferentes materiais para verificar, né, a partir dessa construção teórica que traz uma lei universal, se as consequências deduzidas dela, né, são verificáveis ou não. Bom, a gente tem as chamadas tentativas de falseamento. Então, basicamente, toda proposta teórica, o que se procura fazer é verificar se ela é falsa ou não. Então, seria uma postura de ceticismo, né? Ou seja, ok, eu tenho uma explicação, então vamos colocá-la à prova para ver se ela se sustenta de fato. Tá? Então, é um método de tornar falsa, né, as consequências deduzidas da hipótese, e que funciona por o modus tollens, né, que basicamente é pelo mecanismo de negação. Né? Então, se eu tenho uma teoria que me afirma que se eu tenho, né, a condição P, então eu teria uma consequência Q, né, se P, então Q. Se eu não observo Q, então eu também não posso observar o P. Então é uma lógica, né, de testagem para verificar se a consequência Q só acontece de fato na presença do fator causador P. Né? Se ela acontecer sem a presença do fator causador P, né, então eu estou falseando aquela proposição. Né? Ou seja, existem outros fatores explicativos e eu preciso revisar a teoria. Tá? Bom, as consequências, né, que são deduzidas da hipótese, as conjecturas e suas consequências, elas vão ser mais científicas quanto mais falseáveis elas forem. Né? Ou seja, e para que elas possam ser mais falseáveis, elas têm que ter um maior conteúdo informativo e um conteúdo empírico.
né? Ou seja, ela tem que ser precisa no que ela está dizendo, então um conteúdo informativo, e também, né, eu tenho que ser capaz de verificar na realidade, por isso a importância do conteúdo empírico. Então aqui são dois exemplos bem simples, né, mas que mostram a diferença do rigor na colocação, né, de uma consequência para que ela se torne científica e que ela possa ser falseada, né? Então, se eu falo que amanhã choverá, né, é difícil falsear, porque em algum lugar do mundo vai chover, né, com certeza. Em algum determinado horário do dia, né? Então, se eu não especifico, tá, eu não consigo falsear aquela afirmação. E também, né, ela é uma afirmação que não é muito precisa, ela não tem grande utilidade em termos de geração de conhecimento. Tá? Agora, se eu sou capaz de dizer que amanhã, né, no bairro X da cidade de Curitiba, às 14 horas e 15 minutos, tá, vai iniciar uma chuva torrencial, por exemplo, né, pegando aqui o que está colocado a partir do livro, né, então significa dizer que, né, eu posso verificar se isso vai acontecer de fato amanhã, em tal local, em tal horário. Né? É claro que essa afirmativa ela tem que estar baseada em uma série de pressupostos, né, um corpo teórico, e não apenas um simples chute. Né? Então não tem validade, né, eu fazer esse tipo de adivinhação. Né? Na verdade, eu faço afirmações a partir de um conjunto de fatores explicativos que permite eu tirar conclusões, né, ou fazer predições. Então essa é a ideia de ter afirmativas, né, consequências com o maior conteúdo empírico possível e com o maior conteúdo informativo para que eu possa, de fato, falsear, né, colocar à prova a capacidade explicativa e preditiva de uma determinada teoria. Bom, então essa primeira parte, né, a gente falou aí do método hipotético dedutivo. Agora a gente vai para um segundo item, né, um segundo tema da aula de hoje, que é o método dialético. Bom, o que é o método dialético, né, ou a dialética? Vocês também vão ouvir muito isso ao longo do curso, né? Mas aqui a gente vai usar essa nomenclatura, método dialético, mas que, em última instância, tem o mesmo significado, mas não necessariamente, né, a dialética ela é igual, né, em todos os autores, né, os filósofos e os cientistas sociais, né, como vocês vão ver no decorrer do curso. Tá? Mas, basicamente, a dialética ela é um método, né, de construção do conhecimento que teve sua origem, né, nos filósofos gregos clássicos, que se baseia no uso da discussão, da argumentação, da provocação, né, da contraposição de ideias contraditórias, né, até que se chegue, né, num novo conhecimento a partir, né, das explicações, das perguntas e respostas. Tá? Ela também propõe, né, um estudo da realidade que é mutável. Então essa ideia da dialética também, ela trabalha com essa noção de dinâmica, no sentido de que a realidade ela é mutável. Tá? Além disso, ela analisa as partes da realidade, mas sempre em relação à totalidade, ou seja, não abstrai elementos, né, para serem observados sem considerar o seu entorno, né, no sentido de que qualquer elemento, seja um elemento natural, né, um fenômeno social, ele só pode ser compreendido, né, se eu faço as relações com o todo, né, onde esse fenômeno está sendo observado, né, seja ele um fenômeno social ou natural. Então, seguindo um pouquinho a proposição do livro que eu deixo indicado para vocês lerem para essa aula, né, que é a mesma da aula anterior, o capítulo 4 lá do livro da Marconi Lakatos, eles vão colocar que existe aí, né, uma discussão se são 3 ou 4 leis de dialética, mas o que importa, né, é que a gente tem aí algumas características, né, algumas leis do método, né, de aplicar essa construção do conhecimento que é a dialética. Tá? Então, a primeira delas é a ideia de ação recíproca, né, ou unidade polar, no sentido de que tudo se relaciona. Né? Então, essa é uma primeira concepção. E a gente já vai passar cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe. A ideia da mudança dialética, ou a negação da negação, ou tudo se transforma. Então, essa ideia de que há uma mudança qualitativa, né, de todos os fenômenos ou coisas que são observadas.
Além disso, né, a gente tem uma passagem da quantidade à qualidade, né, ou a ideia de mudança qualitativa. Então, a acumulação quantitativa de determinadas características leva, em um determinado momento, a uma mudança de estado, né, uma mudança qualitativa. E também uma quarta lei que seria a interpenetração dos contrários, da contradição ou a luta dos contrários. Então, a gente já vai ver cada uma delas. Bom, com relação à ideia da ação recíproca, basicamente é uma forma de ver o mundo, né, como um conjunto de processos e não coisas que possuem uma essência, né, uma lei que seja imutável. Né, pelo contrário, né, você já aborda a realidade partindo da ideia de que os estados são temporários e que a tendência é a mudança. Além disso, né, não se deve analisar as coisas como objetos fixos, mas sempre em movimento. Né? Então, esse movimento pode ser um movimento literal, né, ou um movimento no sentido de que há uma transformação, um desenvolvimento, né, que altera a qualidade, né, do fenômeno que a gente está observando. Que as coisas não existem, né, de maneira isolada, mas como um todo unido e coerente. Então, um pouco do que eu já falei anteriormente. E parte da ideia de que há uma necessidade de avaliar sempre um acontecimento do ponto de vista das condições que o determinam. Né? Então, um fenômeno social ou um fenômeno natural, né, ele precisa ser analisado nas condições que determinaram que aquele determinado fenômeno acontecesse. Tá? Bom, a segunda lei que fala da mudança dialética se refere, né, à ideia de que sempre há um movimento, ou transformação, ou desenvolvimento, né, de um organismo vivo, dos materiais, né, ou das próprias instituições sociais, vamos colocar assim, né, por meio de contradições. Tá? Então, o método de pensamento, né, ou de construção de conhecimento, ele parte, né, dessa ideia de que há, primeiro, uma afirmação, né, um estado inicial, depois existe uma negação desse estado inicial, e depois a negação da negação, que não necessariamente leva, né, pela lógica, né, ao estado inicial. Ou seja, essa dupla negação não significa o retorno à situação original. Tá? Isso vai acontecer pelo seguinte. Então a gente tem um esqueminha básico aqui embaixo que mostra como é que se produz conhecimento pelo método dialético. Então a gente tem uma tese, que é uma explicação, né, sobre um determinado fenômeno, e depois a gente pode ter uma antítese, né, que é uma explicação contrária, né, uma visão que nega a primeira e pode colocar uma outra forma de explicação de determinado fenômeno. E por fim, né, a gente tem a síntese, que seria a contraposição, o diálogo entre essas ideias contraditórias, que pode combinar, né, partes das verdades, né, contidas em cada uma, né, das afirmações anteriores, a tese, a negação da tese, que é a antítese, para então chegar na síntese, que seria um novo conhecimento a partir, né, dessa troca, né, de ideias. Isso eu estou falando no campo das ideias, mas também quando a gente vai para um método, por exemplo, como está em Marx, né, que é o do materialismo, então essa contradição também ela vai ser evidente na realidade, né, nas relações sociais, né? Enfim, a gente consegue verificar isso não só no campo das ideias, não é só uma questão de lógica, né? Do uso da razão, mas também, né, da verificação dos fatos. Bom, a terceira lei, vamos colocar assim, que é essa passagem da quantidade à qualidade, né? Ela se refere a uma análise que deve ser feita tanto das mudanças lentas e graduais, como de mudanças repentinas e descontínuas, em que se percebe aí uma passagem, né, seja de maneira mais abrupta ou seja de uma maneira mais lenta e gradual, de transformações quantitativas, tá, ou de variações quantitativas, acho que é melhor dito, que levam a uma mudança de estado. Tá? Então essa mudança qualitativa não se refere apenas a essa variação quantitativa, mas também a passagem, né, de um estado a outro. Então, isso coloca, né, a gente pode observar em fenômenos naturais, como está sendo colocado no exemplo desse slide, né, mas também essa ideia ela vai estar pautada, né, numa explicação, uma ideia de que há uma lei natural para que isso aconteça, tá?
principalmente estou falando aqui de fenômenos naturais, mas a gente pode pensar também aplicado aí à análise das ciências sociais, né, como é o caso da obra do Marx, mas que a gente tem essa ideia de previsibilidade da mudança. Então, também não é obra do acaso, né? Ou seja, a gente está tentando produzir conhecimento científico. Então, há uma explicação, né, de relação de causa e efeito, mas cujo conhecimento ele é elaborado por uma outra forma, né, por um outro método. Então, aqui a gente tem, né, a ideia da... A ideia não, né? Vamos dizer assim, essa lei, ou esse fato, que é a ebulição da água, né, quando ela atinge a temperatura de 100 graus. Tá? Então, claro, consideradas as condições, né, de temperatura e pressão atmosférica, a gente vai ter aí esse fenômeno. Tá? Como é que a gente aplica essa ideia? Né? Bom, a água a, sei lá, 10 graus, né, ela se mantém em estado líquido. A 11, 12, 13, 14, 15, assim sucessivamente, até 99,9 graus. Tá? Então, ela vem acumulando essas variações quantitativas até que, em um determinado momento, né, isso leva a uma transformação. Né? Ela muda de estado para o estado gasoso. Então, essa passagem, né, de quantidades que são acumuladas que implicam na mudança de estados, né, essa vai ser uma lei da dialética que vai se aplicar nesse exemplo mais simples, né, e conhecido, como é o caso da evaporação da água, mas também pode ser aplicado, né, como forma de pensar as mudanças, né, no âmbito social, da política, por exemplo. Né? Então, as insatisfações com um determinado sistema político, por exemplo, né, pode vir se acumulando ao longo do tempo até que atinge, né, uma insatisfação geral da população e que leva, né, à ruptura com aquele regime político. Né? Então, isso também pode ser transmutado, né, para outros tipos de pesquisa científica. Bom, por fim, a gente tem essa ideia aqui da interpenetração dos contrários, né, que basicamente a gente pode chamar também do princípio do desenvolvimento dentro dessa visão dialética, que parte dessa noção de que as transformações elas ocorrem porque há contradições, e essas contradições elas são internas. Tá? Então, a gente tem tanto nas relações sociais, ou mesmo, né, nos fenômenos naturais, como vocês vão ver lá no livro, não vou trazer todos os exemplos para o vídeo não ficar tão longo, né, mas que essa contradição ela é inerente aí ao processo, né, de transformação e de movimento, né, dos fenômenos que a gente está analisando, né, que está estudando. A contradição também ela vai ser fonte de inovação, no sentido de que quando há esse processo de transformação, essa passagem do quantitativo para o qualitativo, né, o que surge daí é algo novo em relação ao que existia inicialmente. Né? E que existe uma unidade entre os contrários. Né? Então, o fato de que eu tenha conflitos, né, ou lutas entre coisas contraditórias, seja do ponto de vista, né, mais material, seja do ponto de vista da razão, do confronto de ideias, né, existe uma unidade, né, que faz com que uma coisa não seja possível, né, sem a outra. Essa transformação ela depende, né, dessa interação entre os contrários. Bom, essa parte, né, obviamente, da dialética ela é um pouquinho mais complexa, é um pouco mais abstrata nessa primeira apresentação, mas de qualquer forma eu vou deixar alguns vídeos complementares aqui sobre o método dialético. Então tem a dialética, como eu mencionei, nos filósofos clássicos gregos, tem a dialética de Hegel, depois tem a dialética, né, o materialismo histórico dialético de Marx e Engels, né, enfim, então também não é uma coisa só, né? Na verdade a gente tem diferentes desenvolvimentos do método dialético ao longo da história. Bom, aqui fica a referência para vocês, né, o livro Fundamentos da Metodologia Científica da Marconi e Lakatos. Estamos aí no capítulo 4, tá? Então recomendo que vocês leiam, né, esse capítulo, principalmente porque o capítulo traz mais exemplos para ajudar a compreensão, né, já que a gente está trabalhando agora com outros métodos novos que a gente não tinha discutido até então. E desejo a vocês aí uma excelente semana e bons estudos. Nos vemos na próxima aula.